Oi, graça e paz. Nós vamos falar hoje do patriarca Abraão, amigo de Deus. Amigo de Deus. Interessante, né? Estamos falando de livro de Romanos e hoje vai ser a oitava parte. Sim, a oitava parte de Romanos. E justamente nós vamos entrar falando alguma coisa sobre Abraão, né? Abraão é um personagem, assim, para a igreja, para os cristãos, muito importante, né? O pessoal fala muito de Abraão porque ele teve um envolvimento com Deus, assim, muito intenso, a ponto de ser chamado amigo de Deus e pai da fé, né? Então, ele foi chamado amigo de Deus e pai da fé. Que coisa, né? Isso daí tá em Romanos 5:10. Vamos abrir a Bíblia lá, pega a sua Bíblia. Você está no canal Luzia Telestai. Eu sou a Luzia, tá? Telestai, canal Luzia Telestai. É um prazer ter você aqui. Fica conosco. É uma alegria. Vamos aprender a palavra de Deus. E nós estamos estudando não podemos ver isso aqui como um estudo, mas como comentários, né? Assim, de uma forma bem simples, bem sucinta, sobre o livro de Romanos que Paulo escreveu. Aliás, um dos livros mais importantes da história da humanidade é o livro de Romanos. Fala sobre a justificação. E Abraão está incluído aqui por causa da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E Abraão, tudo que ele conquistou foi porque ele acreditou, foi por causa da fé. Foi um exemplo para nós, por isso que chamamos, né, o Abraão esse grande homem de Deus. Abençoado homem de Deus. Abençoado. Abraão foi chamado amigo de Deus, Romanos 5:10. Vamos dar uma olhada nesse texto, né? Porque teve pessoas que foram inimigas de Deus. Abraão foi amigo, mas teve os inimigos. Quem foi inimigo de Deus? Agora eu quero saber. Quem foi inimigo de Deus? Você sabe quem foi inimigo de Deus? Olha aqui, a Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Uau! Oh, éramos inimigos de Deus, você é inimigo de Deus, eu inimiga de Deus, né? Mas nós fomos reconciliados através da morte de Cristo, mediante a morte do seu Filho, né? Então, por causa da morte de Jesus, nós fomos reconciliados e seremos salvos, né? Pela vida de Cristo. Olha que lindo. Povo de Deus, grandes informações traz-nos Paulo no livro de Romanos. Em Romanos 5:12, sabe o que diz? Diz o seguinte, não, até quero lembrar um negócio para vocês. Sabe João 15? João 15:3 fala sobre amizade com Deus. Quer ver? Romanos 15:3, até deixei aberto aqui, só para a gente dar uma olhada. Quer ver? Ó, o Evangelho de João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quem fez isso? Quando nós éramos inimigos, Jesus deu a sua vida por nós. Assim, ninguém tem a maior amor do que esse de dar a sua vida pelos inimigos. E nós éramos inimigos de Deus. Porque a gente vivia, né? Assim, no bel prazer dos pecados, fazia o que dava na cabeça, não estava nem aí com as coisas de Deus. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, se mostrou para nós. Ele se mostrou, né? Porque o pecado, como a gente já viu, né, em alguns textos passados, em vídeos passados, que o pecado entrou no mundo por um homem só. Romanos 5:12. Eu quero ler esse texto aqui para você, né?
Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, um só, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando Adão pecou, sem chance para ninguém, nem para Zezinho, nem para Maria, sem chance. Bonitinho, feinho, pobrinho, riquinho, todo mundo levou, né? Levou o ser humano para a morte, o pecado de Adão, né? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram, todos, sem ninguém ter ficado de fora. Então, agora, Abraão precisou usar a fé dele para ele ter um filho. Olha aí envolveu a fé. Não, a gente está misturando as coisas, não está misturando nada não, a gente vai chegar no ponto aqui. Porque tudo tem a ver com a fé, tá? O livro de Romanos fala sobre a justificação, mas nós somos justificados mediante a fé, tá? Nós temos que acreditar no Senhor e essa crença, essa fé é que nos justifica. Nós temos visto isso aqui, estamos hoje falando sobre Abraão e Abraão não podia ter filho. Romanos 4,19 diz assim, ó, sem se enfraquecer na fé, ele não enfraqueceu na fé. Ele reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. Abraão não tinha vitalidade, porque ele já contava cerca de 100 anos de idade. Ele tinha 100 anos. E também a Sara já estava sem vitalidade. Sara tinha 90, né? Então, quer dizer, impossível. Mas ele acreditou que podia acontecer. Ele acreditou. Deus prometeu, vai acontecer. Então, pela fé, ele acreditou que era possível. E Deus deu o filho para ele, né? O Isaac. Então, tem coisa, irmãos, que não dá pra gente acreditar, né? Hoje aconteceu uma coisa muito linda mesmo. Nós temos um rapaz, numa das cadeias que a gente vai, nós vamos eu entro em 6 cadeias, né? E numa delas tem um rapaz que se converteu muito, assim, muito. Ele entendeu Jesus, entregou a vida dele para Jesus, né? A esposa grávida e tal. E hoje ele fez a oração final quando terminou o estudo lá tal, né? O Felipe deu uma palavra assim maravilhosa. O Felipe falou muito bem hoje. E quando terminou, esse moço orou, fez uma oração bonita. E quando acabou o culto, eu falei assim, olha, o alvará tá chegando, né? Ele pegou aquela palavra para ele, ele acreditou. Ele falou, é para mim isso aí. Eu falei, então receba, né? Se ele tá falando, né? É para mim. E você sabe o que aconteceu? Aí mandou uma mensagem logo mais que tinha recebido o alvará. Quer dizer, alvará é uma carta que o juiz manda dizendo que a pessoa está em liberdade, que ela foi absolvida. Tá vendo? Então, nem todas as pessoas que estão lá são culpadas. Muitas pessoas estão lá e elas são absolvidas porque elas são inocentes. E esse era o caso desse moço, né? Então, ele acreditou, teve fé. Diferente de um outro, essa semana falou, não, isso não é para mim. Não quis. A fé é isso, você recebe ou não. Você aceita ou não, né? E Abraão, ele aceitou. Deus, o Senhor vai me dar um filho? Então, tudo bem, eu vou esperar, eu quero. É assim que funciona. A fé é você acreditar que Jesus é o teu Salvador. Fala assim, então eu quero Jesus para mim. Eu quero, então ele vai ser meu Salvador. A partir de hoje, não tem outro. É só Jesus na minha vida. É assim. Amém, irmãos? Olha, e ainda digo mais. Abraão, ele é para todos nós o quê? A partir desse exemplo que ele deixou. Ele deixou um exemplo assim maravilhoso, né? No Romanos 4,16, olha o exemplo. Portanto, a promessa vem pela fé, né? É a fé, né? É o acreditar, é o aceitar na palavra, né?
Então, o versículo começa assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Aos que têm a fé. É uma coisa assim, é acreditar no impossível. Impossível. Ele é o pai da fé de todos nós. Está escrito aqui, Romanos 4,16. Romanos 4,16 diz isso. Abraão é o pai de todos nós, né? A promessa que vem pela fé, tá? Então, o que você está esperando para dizer sim para as promessas de Deus na sua vida? Você tem que sentir, você quer sentir? Fé não é sentimento. Fé não é sentimento, fé não é você ver uma luz no fim do túnel. Isso não é fé. Fé é você acreditar e não é você ter que tremer, sentir arrepio, tá? Ter revelação, nada. É você acreditar na palavra, né? E Deus, daí a partir da fé, a partir da crença do Abraão, dele acreditar em Deus e curtir Deus e se alegrar em Deus, pela esperança que ele sabia que um dia aquilo ia acontecer. Ele não sabia quando, mas ele sabia, porque Deus tinha falado, né? Então, no Romanos 4,3 diz assim, ó, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Porque ele creu, mano, fechou. Ó, põe isso na tua cabeça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não se agrada a Deus sem fé. Impossível. Você tem que acreditar, né? E daí, a promessa que Abraão ia receber, né, a herança da sua posteridade, que ele seria pai de uma grande nação, tal, veio por meio do quê? Vamos ver aqui, Romanos 4:13. Romanos 4:13. Ih, nós estamos aqui com Romanos, ó, 4:19, agora 4:16, 4:13, 4:13 agora. Eu vou ler 4:13, tá? Ó, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. A justiça que veio sobre a vida de Abraão veio por meio da fé. Gente, essa fé não é sua, é fé de Deus, ele que coloca no teu coração. E essa fé não é sentimento, não é emoção, é você aceitar aquela palavra para a tua vida, entender aquilo como de Deus e confiar, esperar, não desesperar, não bater cabeça na parede, não gritar, não sofrer, não murmurar. E simplesmente falar, não, Deus falou, tô com ele, não abro, espero, é assim. Essa fé é que tranquiliza você, eu creio, e ponto, né? Porque o que nos justifica, Abraão 5:1, nós falamos ontem isso, né? Que tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Essa fé dá paz no coração. Paz. Olha, a casa está caindo, mas eu sei porque sei que não estou só. Olha. Perdeu o emprego. Deus vai tomar conta. Deus está no controle. Olha, palavras que dita o seu estilo de vida. Palavras que saem da sua boca e deixa claro quem você é. Uma pessoa de fé, né? Agora, nossa, porque, olha, a parte mais difícil da nossa vida, da nossa existência, sabe qual foi? De se livrar da ira de Deus. E nós se livramos da ira de Deus, já vimos aqui, foi através do sangue de Jesus. O sangue nos livrou da ira, que mais a gente vai querer? Né? Então, nós acreditamos que fomos livres da ira de Deus pelo sangue de Jesus, está lá em Romanos 5:9.
Agora a gente não vai crer em outras situações, em outras coisas? Cremos que nós temos o céu, vida com Deus. Podemos dobrar o nosso joelho, orar, confiar, porque a vida está na mão de Deus. E você lembra aquele texto da Bíblia que fala assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E pode vir o Zé Povinho aí metendo pau, falando de vocês, fala assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ficar firme, e acreditar, fé, tá bom? Que Deus nos abençoe. Sou Luzia Telestai, você tá no canal Luzia Telestai. Coloca aí seu joinha e nós iremos vir pro próximo vídeo. Hoje nós vimos Romanos 5:10, Romanos 5:12, Romanos 4:19, Romanos 4:16, Romanos 4:3 e Romanos 4:13. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.